Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas para mais 400 bilhões de anos. E hoje eu quero falar da oportunidade que surgiu no Ethereum na sexta-feira, Position Trade. Hoje vai ser um vídeo aula sobre Position Trade. Este que é o tipo de sinal mais importante dos que eu gosto no mercado de criptomoedas e que demora bastante tempo para aparecer. Só que agora ele apareceu. Fizemos um pivô de alta em cima do Ethereum e tem várias criptos aí que podem entrar numa sequência de alta. E vou passar para vocês aí tudo o que está acontecendo com o mercado agora e porque que eu acredito que o Ethereum tem tudo para entregar um segundo semestre de alta bem forte para 2025. Então, eu estou aqui com o gráfico do Ethereum. A gente teve aquele padrão de rompimento. Há uns 2 meses atrás, aí no dia 27 de maio, tem um vídeo aí que eu falei sobre o Ethereum, né? Do Ethereum teria que valer $1 trilhão do tamanho de mercado. E a minha projeção de alta, rompimento, né? E eu acabei postando hoje nos vídeos curtos. E realmente, de fato, a gente fez esse rompimento agora desse teto, dessa resistência. Uma vez que essa resistência de longo prazo está superada, a gente está entrando agora num período muito brutal de continuação de alta. O Ethereum está sendo comprado ali por várias empresas que estão fazendo reservas. Uma das principais aqui é a do Tom Lee, que tem a empresa Bitmain, que agora tem o objetivo de arrecadar 24 bilhões de dólares com venda de ações ordinárias para comprar mais Ethereum. Então o que está acontecendo, pessoal? Está acontecendo uma corrida para comprar Ethereum o mais rápido possível por institucionais e grandes empresas. Os caras estão literalmente injetando bilhões no mercado para comprar Ethereum. Por isso que essa corrida começa a anular para nós a preocupação, pelo menos para mim, de curto prazo. Ou seja, eu não estou mais preocupado com movimentação de curto prazo por Ethereum. Eu estou preocupado, cara, é o seguinte, eu quero participar dessa corrida dos grandes institucionais agora, neste presente momento, porque uma vez que a gente rompeu, fizemos Golden Cross no gráfico do Ethereum, a gente tem rompimento de Golden Cross aqui, médias importantíssimas, fazendo rompimento para cima, média de curto, médio e longo prazo, tudo rompendo para cima. Cara, toda vez que tem esses rompimentos me dá um déjà vu. Toda vez que eu tomo uma decisão errada, como eu fiz na semana passada de procurar uma possível início de correção de 3 meses e eu começo a ignorar o fato de um position trade, eu me ferrava, né? Isso aconteceu em 2022, em 2022 eu ignorei um position trade e dessa vez aconteceu exatamente o mesmo sinal, só que não agora em BTC, mas em Ethereum, em um position trade clássico. O que é um position trade, Augusto? Position trade é eu compro criptomoedas hoje, eu compro um ativo, uma ação, visando rompimento ou sinal de position trade, e o position trade é aquele trade que o cara compra hoje, segura por 4 meses ou mais e visa movimentos longos, né, de expansão do preço. E eu acredito que é exatamente esse sinal que a gente está enxergando. Para vocês entenderem o poder de um position trade, toda vez em que temos a abertura, melhor, o position trade depois de vários anos, ele andando de lado ou ele caindo. O poder do position trade é exatamente isso aqui. Você tem um pivô de alta acima de médias principais. Aqui no Ethereum, inclusive, aconteceu um pouquinho antes, lá em 20 de abril, depois da pandemia, a gente teve um position trade validado aqui e olha o quanto ele entregou. Cara, o Ethereum saiu de $100 para $5 mil em poucos meses. Agora, novamente, nós estamos num cenário muito parecido com esse daqui. Se eu pego e faço uma projeção aqui, ó, tá? O que nós temos? Nós temos um sinal muito semelhante ao que aconteceu aqui, um cenário de expansão. Então, o preço do Ethereum vai expandir. Essa é a questão. E por isso que eu tenho que me despreocupar agora, me desapegar um pouco do curto prazo e não focar muito em investimento de curto prazo, mas pensar assim, cara, eu quero participar dessa corrida de alta, porque, cara, as empresas estão literalmente comprando ETF a rodo, tá? Os investidores hoje colocaram mais de $1 bilhão em ETFs de Ethereum na segunda-feira, quebrando o recorde de um único dia. Isso estava acontecendo ali em março e abril, quando ele fez pivô em $1.200 por unidade. E eu, desde $1.800 por unidade, quando o Ethereum caiu de 1.800, foi para 1.200 e voltou para 1.800, desde lá eu estou incomodado que o Ethereum, para mim, ele era o ativo para o segundo semestre
mais rentável de todos, ou seja, é das criptomoedas, das altcoins, para mim, na minha opinião, o Ethereum, que foi a grande decepção nesses últimos 4 anos, né, a grande decepção entre aspas, agora ela está dando um sinal de que ela vai ser possivelmente a maior entrega de alta que nós tivemos nos últimos anos, ou seja, maior capacidade exponencial de valorização. Independente se ele vai voltar para 3.800 no curto prazo ou não, não me interessa, eu quero participar desse movimento de alta estipulado no Position Trade. Então, por isso que eu já usei aqui os dólares do CryptoControl que eu tinha, eu vendi, né, minha posição, fechei minha posição de Tether e entrei com tudo em Ethereum. E o meu preço médio está em 3.800 dólares aqui no Ethereum. São 371 Ethereum. Eu quero ver o quanto de valorização vai ter essa carteira até o fim do ano. No momento presente de tudo que eu vivi até agora, desde março, né, o lucro aqui foi de 684 mil dólares. E eu acredito que eu posso fazer um exponencial lucro maior, agora transformando 80% que eu tinha realizado em Ethereum novamente, ali na região dos 3.800. Na verdade foi 3.900, tá? 3.900 dólares. Então a gente tem aqui uma movimentação, cara, que possivelmente é muito agressiva, tá? O meu foco literalmente está aqui, ó, tendência, alta forte Bitcoin, alta forte Ethereum. Enquanto o Bitcoin estiver renovando topos e ele não está com característica ainda de topo, eu posso pegar um compilado aqui de vários, um agregado de vários dados on-chain para mostrar para nós aqui, ó, cara, a gente ainda não tem topo em nenhum tipo de dado on-chain que sinaliza para nós topo e fundo, tá? Então esse agregado aqui que mostra quando pode ser vários topos, vários fundos, né? Eu gosto de pegar vários indicadores, unir eles, um Sopper da vida, o MVRV, que é um dos meus favoritos, o Pool Múltiplo. Cara, todos eles ainda não deu a linha amarela, ou seja, o risco de baixa. A única coisa que surgiu agora, no curto prazo, é o Topo Hunter, que está sinalizando o seguinte: a gente está entrando numa fase em que vai passar agora vários dias, a gente pode estar chegando próximo da formação de um topo. Mas nos outros indicadores de on-chain, a gente ainda não tem topo. No Topo Hunter, ele recém começou a fase final de topo final. Então, nesse ciclo aqui, nós estamos com 4 topos até agora. E agora, né, que o Bitcoin está chegando em 125 mil dólares de novo, ele está avisando para nós, ó, o Bitcoin está se aproximando para formar topo. Mas eu acredito que se o Bitcoin entregar o 100% de alta, depois que ele caiu para os 74.800 e ele dobrar o valor, como ele vem fazendo, né, cada 100% de entrega de alta nesse ciclo, nesses últimos 3 anos, quando o Bitcoin sobe 100%, ele corrige 30%. Da última correção de 30% que a gente teve, que foi no início do ano, ali em fevereiro, março e abril, ele ainda não subiu 100%, ele subiu 60%. Então o Bitcoin ainda tem espaço para subir. Cara, em questão de 4 meses, a gente pode ver o BTC chegando próximo a 150 mil dólares, ou até superando, ou chegando a 143, 130 e poucos, para fazer topo. Só que enquanto ele não chega e enquanto ele lateraliza para tentar entregar a mais alta, cara, o Ethereum começou a disparar uma corrida violentíssima de... os caras querem acumular o máximo de Ethereum possível, então os caras estão metendo bilhões de dólares. Então mais uma empresa que vai meter 25 bilhões de dólares, os caras querem realizar 25 bi dólares para comprar Ethereum em ações. Como funciona isso? As empresas lá nos Estados Unidos que têm uma grande reserva de dólares, eles precisam colocar de forma pública os movimentos deles. Então, por exemplo, essa empresa da Bitmine, do Tom Lee, que é um dos caras mais antigos aí do mercado cripto, né? O irmão dele, se eu não me engano, criou o parente dele, eu não sei se é irmão dele ou primo dele, criou a Litecoin. Esses caras, eles têm aí, eles são assim, ó, bilionários nesse mercado. Eles têm bilhões nesse mercado. Cara, se eles estão alucinados querendo vender ações para comprar Ethereum, significa que mais adiante eles vão usar essas reservas de ações vendidas, porque eles ainda não venderam essas ações. Eles estão pedindo, né, para fazer essa liquidação dessas ações, para eles terem reservas financeiras para comprar mais Ethereum. Então não tem nada mais bullish do que isso no curto prazo. E os ETFs? Cara, ETF os caras estão comprando a rodo, que nem eu falei já algumas vezes. Os bancos americanos lá, tipo a Chase, eles vão querer oferecer de você ter a sua caixinha do Nubank dentro da Chase, que é o maior banco dos Estados Unidos. Então, assim, cara, eu estou extremamente bullish. Aí eu pego o dados on-chain do Ethereum. Ethereum caindo aqui, as reservas de Ethereum nas corretoras novamente.
Desde que ele fez fundo ali em março para abril, que ele chegou aos $1.200 e ele fez um pivôzão e voltou para $1.800 rapidamente em questão de poucas semanas, desde lá a gente está vendo uma quantidade agressiva de reserva de Ethereum saindo de corretoras, ou seja, os Ethereums estão sendo comprados e estão sendo retirados das corretoras. Esse movimento bullish não dá para ser ignorado. A última vez que eu vivi um movimento de position trade igual a esse, eu vivi no BTC. E o Ethereum também acompanhou essa movimentação, né? Que foi lá na recuperação da pandemia, no Covidão, quando o Ethereum saiu de $100 para $5.000 por unidade. Talvez ele não vai sair agora de $4.500 e parar em $20.000. Mas ele sair de $4.000 e parar em $10.000 é bem plausível. Se ele chegar a $10.000, ele pode chegar a $20.000. Não teria problema nenhum. E essa é a questão. Depende da força do movimento. Um position trade não pode ser ignorado. Então, assim, como ele fez um rompimento e rasgou essa resistência logo de uma vez e entrou numa corrida por procura, por FOMO de Ethereum, eu não vejo outra coisa a não ser um final de ano, né, clássico de felicidade exposto em Ethereum. Eu estou muito no FOMO com Ethereum, estou muito explosivo com Ethereum. Acredito que o Ethereum vai continuar entregando muito forte. Assim como eu falei no domingão do Bitcão, show que a gente fez com o Orlando Delamay, eu convenci o Orlando Delamay assim, ele me convenceu, eu tirar um pouco o pé, mas eu também ao mesmo tempo convenci ele de que, cara, eu acho que nós temos que entrar em Ethereum, entendeu? E é exatamente isso, ó. Ethereum entregando alta após alta, explosão. Acredito que ao longo dessa semana a gente ainda vai ter um bom segmento de alta. Tomaria um pouquinho mais de cuidado ali com sexta-feira, sábado e domingo, que são dias que, se a semana entregou muita alta forte, às vezes sábado e domingo ele começa a lateralizar, a corrigir um pouquinho. Não, ainda nada de correções agressivas. Neste momento, nós estamos tendo uma nova onda de explosão do Ethereum. Olha só, ele saiu de 4.500 desde que eu comecei a criar o conteúdo aqui, o vídeo, e agora já está valendo, sabe quanto, Eudes? 4.600, velho. 4.620 ele chegou agora. E ele ainda está explodindo. E não dá para ignorar, pessoal. Agora é um momento um pouco de esquecer investimento de curto prazo, tipo swing trade, e focar mais em position trade. Porque a operação de position trade eu sei que em algum momento o mercado vai ter correções. Eu sei que o mercado vai voltar sobrevivendo no gráfico de 4 horas. Só que ainda é muito cedo, por quê? Porque ele está num segmento de expansão e renovação de topo. Muito provável que essa semana a gente finalmente rompa os $4.800, o topo do Ethereum, e inclusive supere o topo do Ethereum, cria um novo topo. Quando a gente entra na fase de descoberta de topo, aí o céu é o limite. A gente não sabe até onde vai parar. Mas baseado no que eu estou vendo de comportamento das baleias, tem informação de uma baleia do mercado cripto que ele falou que a alta não vai parar até novembro.